Minha ex fingia ser minha atual. Nas redes sociais dela. Quando eu digo que tem gente que não aceita término, ninguém acredita até escutar minha história. Eu namorei a Priscila por quase 2 anos, uma fase meio doida da minha vida em que eu estava tentando me convencer de que ela era a pessoa certa, mesmo todo mundo me dizendo que tinha algo de errado. Mas a paixão faz a gente ficar cego, né? E eu fui cego, surdo e mudo, porque ela aprontava umas pequenas mentirinhas desde o início, mas eu fingia que não via. O problema é que, quando a gente terminou, eu achei que tinha me livrado de drama, mas estava apenas começando o ato final. Terminamos porque ela surtou quando descobriu que eu queria dar um tempo para viajar com os amigos. Na cabeça dela, eu estava planejando uma orgia internacional, sei lá. Então, ela terminou comigo num áudio de 5 minutos, me xingando de todos os nomes possíveis. Eu achei que ali estava resolvido, cada um pro seu lado, mas uns meses depois comecei a notar umas coisas estranhas. Uma amiga em comum me mandou mensagem perguntando se eu tinha voltado com a Priscila e eu fiquei sem entender nada. Disse que não, que estava solteiríssimo, e a amiga me printou um stories que a Priscila postou de um jantar romântico. O detalhe, a mesa estava posta para 2, taças de vinho, legenda com coração e uma música brega tocando de fundo. Até aí, ok, podia ser qualquer pessoa com ela, mas o problema é que tinha uma mão aparecendo na foto. E adivinha de quem era a mão? Minha. Na hora eu gelei, porque eu reconheci minha tatuagem de montanha no pulso. Só que eu não estava com ela, não tinha como. A foto era de um jantar que a gente teve meses antes de terminar. Eu revirei minhas pastas, achei a original e vi que ela simplesmente recortou o resto da foto, postou como se fosse atual e ainda marcou minha arroba nos comentários. Eu não sabia se ria ou se ficava preocupado. A partir daí começou uma investigação digna de detetive. Entrei no perfil dela para ver o que mais tinha e me deparei com uma timeline paralela. Ela repostava fotos antigas nossas, legendava tudo como se fosse atual, dizia que a gente estava planejando viagem juntos, que eu tinha dado uma aliança. Detalhe, era uma bijuteria que eu comprei no centro porque ela insistiu que queria uma provisória. Até meus amigos começaram a me perguntar se eu estava escondendo reconciliação. Eu não sabia nem como reagir, porque não era só uma foto ou outra, era toda uma novela sendo encenada sem eu ter a menor ideia. Fiquei em choque, mas decidi não confrontar de cara. Quis ver até onde ia essa palhaçada. E, olha, eu não fazia ideia do que ainda estava por vir. Eu lembro até hoje da sensação de abrir o Instagram dela e sentir como se estivesse entrando num universo paralelo, onde eu era um namorado dedicado, romântico e completamente apaixonado que só não postava nada porque, nas palavras dela, eu era discreto demais para expor nossa intimidade. Parecia uma fanfic mal escrita, mas que convenceu meio mundo. Ela reciclava fotos antigas, mudava o enquadramento, botava filtro, inventava datas e legendas dramáticas do tipo mais um fim de semana incrível ao lado dele ou não vejo a hora de casar logo. E o pior, o pessoal acreditava. Tinha gente comentando: vocês são um exemplo de casal, amor verdadeiro existe. Sim, eu lendo aquilo sem saber se passava raiva ou gargalhava até faltar ar. Até minha mãe me ligou um dia, toda cheia de dedos, perguntando se eu tinha voltado com a Priscila e não quis contar nada para ela. Eu expliquei tudo, claro, mas ela ficou com aquela cara de quem não entende muito de internet e disse que talvez fosse só saudade da parte da Priscila. Eu quis acreditar nisso também, que era só saudade, mas cada vez que eu fuçava mais o perfil dela, mais via que não era saudade, era obsessão. Ela respondia mensagens de seguidores falando como nós estávamos felizes, marcava lugares que ela sabia que eu frequentava como se a gente tivesse ido junto, e até fez enquete perguntando qual seria o nome ideal para quando chegasse nosso primeiro filho. Sim, ela planejou até filho no relacionamento fake. Enquanto isso, eu estava solteiro, pegando cinema sozinho e tentando fingir costume com a bizarrice. Para ver o tamanho do surto, teve uma vez que eu fui numa festa e ela postou uma selfie antiga minha dizendo: voltei da balada mais cedo porque ele não estava passando bem, meu amor sempre em primeiro lugar. O mais absurdo era que algumas pessoas compravam essa versão e até elogiavam a minha sensibilidade. A gota d'água, para mim, foi quando ela apareceu num rolê em que eu tava, do nada, já toda pronta para provar que a gente tava junto. Eu tava com os amigos e ela simplesmente chegou me abraçando, mandando beijo no meu rosto e tirando selfie, tudo muito rápido. Quando eu percebi, ela já tinha postado nos stories meu sábado perfeito com ele e marcou meu arroba. Eu fiquei travado, sem reação, meus amigos rindo da situação e eu ali, pensando se eu tinha caído num episódio ao vivo de programa sensacionalista. A partir desse dia, entendi que ou eu tomava uma atitude ou ia acabar como figurante vitalício na novela doida que ela estava escrevendo sozinha nas redes sociais. Depois desse episódio na festa, percebi que ignorar não ia resolver nada.
porque ela estava escalando o roteiro dela cada vez mais. Então resolvi ficar de olho, quase como quem acompanha reality show. Todo dia eu dava aquela stalkeada básica, abria o perfil dela e ia lendo as legendas que ela inventava sobre nós dois. Só que chegou num nível tão absurdo que até quem acreditava começou a achar estranho. Teve um dia que ela postou um textão falando que eu tinha feito surpresa no trabalho dela, aparecido com flores e levado ela para jantar. Eu estava em outra cidade, visitando um primo, e tinha até postado stories meus lá. Mesmo assim, ela seguiu com a história como se nada tivesse acontecido, tipo universo paralelo mesmo. O problema é que gente começou a me cobrar. Uns conhecidos, amigos de amigos, vinham perguntar por que eu não aparecia nas redes, por que eu não assumia logo. E a gota d'água foi quando uma menina com quem eu estava saindo mandou mensagem brava, perguntando se eu estava namorando escondido. Tive que explicar tudo, mostrar print, provar que era tudo invenção da Priscila. Fiquei constrangido, porque parecia que eu estava inventando desculpa de homem enrolado. E a Priscila seguia firme, com post de domingo preguiçoso a 2, maratona de série abraçados, e até falando que eu ia viajar com ela pro aniversário de namoro. Sendo que não existia nem namoro, nem aniversário, nem viagem. Para piorar, ela começou a repostar lembranças antigas e editar como se fossem atuais, tipo uma viagem que fizemos pra praia no início do relacionamento. Ela cortou partes, botou legenda último fim de semana perfeito, como se tivesse sido naqueles dias. Quem não me conhecia direito caía direitinho. E ela se alimentava disso, respondia comentário, botava coração, agradecia pelo carinho de todo mundo que torcia pelo casal. Cheguei ao cúmulo de ver foto dela na frente de um restaurante onde eu tinha ido sozinho, com legenda dizendo que a gente tinha comemorado o mêsversário lá. Era tão absurdo que eu já não sabia se ficava indignado ou se ria alto. Só que quando começou a me prejudicar com pessoas que eu estava conhecendo, vi que precisava cortar pela raiz. Meus amigos também começaram a se preocupar, falando que aquilo não era normal, que estava passando do ponto. Até minha mãe, que sempre tentou ver o lado dela, começou a dizer que talvez eu devesse ter uma conversa séria para ver até onde ela ia chegar. E eu, que sempre fugi de confronto, comecei a preparar a conversa mais constrangedora da minha vida. Explicar para ex que eu não era personagem do roteiro dela e que ela precisava, no mínimo, me excluir da peça. Reunir coragem para falar com a Priscila foi um capítulo à parte, porque eu sabia que não ia ser só mandar uma mensagem e pronto. Ela vivia num roteiro próprio onde eu era o namorado perfeito, e eu ia ter que destruir isso de frente. Então, num dia qualquer, mandei uma mensagem seca, perguntando se podíamos conversar. Ela respondeu toda animada, cheia de coração, tipo claro, amor, senti sua falta. Só de ler aquilo já deu um nó no estômago. Marquei num café público, porque meus amigos me convenceram que era mais seguro, vai que ela resolve dar show. Quando cheguei, ela estava toda produzida, com um sorriso de quem achava que ia ouvir pedido de reconciliação. Eu fui direto ao ponto, expliquei que tinha visto tudo, que não era saudável, que ela estava criando uma história que não existia e que isso estava prejudicando minha vida. Achei que ela ia surtar, chorar, xingar. Mas ela só ficou olhando, meio travada, como quem não entende a língua. Então ela começou a argumentar que era só brincadeira, que ela sentia falta e que as pessoas achavam bonito. Então qual o problema? Eu respirei fundo, expliquei que não era só uma brincadeira, que ela estava usando minha imagem, inventando coisas, enganando todo mundo e que isso estava me trazendo problemas reais. Ela ficou muda, depois veio com aquele papinho de mas você também postava nossas fotos antes, por que agora não quer mais? Tive que repetir que agora não tinha mais nós. Eu achei que isso fosse acabar ali, mas quando me despedi, ela ainda tentou segurar minha mão, dizendo então a gente não vai mais ter nada mesmo. Eu confirmei, meio constrangido, porque o café estava cheio e algumas pessoas olhando. Saí dali aliviado, achando que tinha resolvido. Mas foi pura ilusão. 2 dias depois, ela apareceu com stories dizendo que passamos por uma crise, mas estamos mais fortes que nunca e postou uma foto antiga nossa abraçados, com legenda melosa. Eu travei. Era como se a conversa não tivesse existido. Parecia que eu tinha falado com uma parede. A gota final foi quando ela começou a responder perguntas anônimas dizendo que a gente estava pensando em morar juntos e que ele prefere algo discreto, mas vai acontecer. Nessa hora percebi que, ou eu fazia algo mais drástico, ou ela nunca ia parar. Porque a Priscila não estava só lembrando de um amor antigo, ela estava vivendo ativamente um relacionamento fake comigo, enquanto eu seguia tentando conhecer pessoas novas e tendo que explicar esse caos para todo mundo. Decidi que ia expor tudo, do jeito mais constrangedor possível, para ver se ela desistia. Mas até nisso a história dela conseguiu superar minha expectativa.
Decidi que não ia mais proteger a imagem dela nem fingir que era só maluquice inofensiva. Juntei prints, stories antigos, datas que não batiam, prints de mensagens dela dizendo que estávamos juntos e organizei tudo num dossiê digno de série investigativa. A ideia não era humilhar, mas deixar claro para todo mundo que aquilo não tinha nada a ver comigo. Postei um textão nos meus stories explicando, dizendo que não voltamos, que tudo que ela postava era antigo e fora de contexto, e que eu estava sendo prejudicado porque as pessoas realmente acreditavam. O que eu não esperava era a avalanche de mensagens depois. Teve gente me apoiando, dizendo que sempre achou estranho, outros falando que ela precisava de ajuda profissional, e até quem dissesse que eu estava sendo cruel, que devia deixar ela viver na ilusão. Mas o mais tenso mesmo foi a reação da própria Priscila. Em vez de sumir ou apagar os posts, ela me mandou uma sequência de áudio chorando, dizendo que eu tinha destruído ela, que todo mundo agora sabia que era mentira, que ela estava sendo chamada de doida. E no meio do choro, ela dizia coisas tipo: mas a gente ainda se ama, não diz que não. Foi aí que caiu a ficha do quanto ela realmente acreditava nesse roteiro que tinha criado. Enquanto isso, surgiam prints que outras pessoas me mandavam. Ela também falava para as amigas mais próximas que eu era complicado, mas que eu a amava no fundo. Chegou a dizer que eu só não assumia porque minha família não gostava dela, inventou briga que nunca existiu. Eu me senti num filme trash, desses que a gente assiste com vergonha alheia. Para piorar, conheci uma menina num aplicativo e, na segunda conversa, ela já perguntou: mas você não é aquele cara que tem uma ex que finge namoro? Ou seja, a novela já estava correndo solta até entre desconhecidos. Meus amigos passaram a me marcar de zoeira em meme de ex-possessiva, e eu ria por fora, mas ficava com a cabeça fervendo por dentro. Até minha tia me ligou perguntando se era verdade que eu ia morar junto, porque ela tinha visto num post que mandaram no grupo da família. Era bizarro. Em paralelo, a Priscila seguiu firme. Mesmo depois de tudo, continuou postando lembranças, dessa vez sem me marcar diretamente, mas sempre deixando subentendido. Tipo legenda, ele me faz falta, mas sei que logo passa ou algumas crises são para fortalecer. E por incrível que pareça, tinha gente que continuava acreditando, dizendo força, casal. Foi aí que eu percebi que não dava para vencer sozinha a força de uma fake news romântica bem contada. Ela tinha montado um conto tão detalhado que parecia mais real que minha própria vida de solteiro. Com o tempo, percebi que meu textão só serviu para acender ainda mais a chama da novela dela. A Priscila começou a postar uns desabafos cheios de indireta, tipo tem gente que finge que não sente, mas vive olhando meus stories, ou quem nunca amou de verdade não entende o que é lutar por alguém. E pior, teve uma semana que ela fez uma sequência inteira de reels com fotos nossas antigas, vídeo de viagem, trilha sonora melosa e legendas de filme dramático. Eu já nem sabia mais o que responder quando alguém vinha me perguntar: ué, vocês não tinham terminado? Parecia que eu era figurante de um romance inventado, e ela roteirista principal, imune a qualquer tentativa minha de encerrar a história. Numa dessas, fui numa balada e encontrei ela lá, com umas amigas. Ela me viu, abriu um sorriso que dava para ver do outro lado do salão, veio andando toda confiante, do nada, tentou me abraçar, falando no meu ouvido: vê se não some mais, tá? Eu fiquei paralisado, soltei um Priscila, para com isso. Mas ela já tinha postado um story mostrando só nossas sombras, legenda: até quando a gente finge que não se ama. Eu queria evaporar do planeta. Minutos depois, meus amigos começaram a receber print desse story, gente perguntando se a gente tinha voltado. Era um looping eterno, como se nada do que eu dissesse tivesse peso. E ela, cada vez mais, se enfiava nessa fantasia. Teve dia que ela postou um stories na frente da minha antiga casa, dizendo dia de matar a saudade desse cantinho que era nosso refúgio. Era só fachada, mas quem não sabia achava que ela estava saindo de lá agora. As pessoas amam uma história de amor impossível, e ela sabia disso. Até meus contatinhos começaram a sumir, cansados de explicar para a própria consciência que eu não estava mentindo. A Priscila virou uma lenda urbana, a ex que não aceita o fim e cria o próprio namoro nas redes. Alguns amigos faziam piada, mas no fundo sabiam que estava me atrapalhando demais. O mais bizarro foi ela começar a falar em fase difícil do relacionamento e dizer que eu era reservado, por isso não aparecia nas redes. Teve até quem me parou na rua para dizer: cara, volta com ela te ama demais. Eu não sabia se ria, chorava ou mudava de cidade. Só que mesmo assim, ela não me bloqueava nem nada. Parecia que, para ela, eu não precisava participar do relacionamento. Bastava ela dizer que existia, e pronto. Cheguei num ponto de esgotamento que pensei em deletar minhas redes, mas percebi que isso só ia reforçar a história dela. Tipo, ele é discreto, ela tá sendo verdadeira.
Então decidi esperar o próximo passo dela, porque uma hora, eu sabia, ela ia cometer um deslize tão grande que não ia dar para sustentar nem no mundo paralelo que ela criou. E o deslize veio, como todo roteiro mal costurado acaba deixando escapar. Num belo domingo, eu estava de boa em casa quando recebi uma chuva de notificações. Gente me marcando, me mandando print, gente conhecida e até desconhecida. Abri o Instagram dela e vi que a Priscila tinha postado um vídeo estilo retrospectiva de um ano de namoro, com direito a música romântica e legenda. Não foi fácil, mas vencemos tudo juntos. O problema? O vídeo tinha fotos antigas minhas misturadas com fotos novas dela. Só que nessas novas, ela usou montagem tosca. Pegou selfies dela recentes e colocou do lado de fotos antigas minhas, editando como se fosse foto de casal tirada agora. Teve uma que ela pegou uma selfie minha do trabalho, que só tinha no meu LinkedIn, e colou ela sorrindo do lado, com fundo completamente diferente. Parecia coisa de aplicativo mal feito. Foi tão gritante que até quem acreditava começou a desconfiar. Os comentários encheram de gente perguntando: essa foto tá estranha, vocês não estão no mesmo lugar, e outros dizendo: acho que ela forçou agora. Ela tentou apagar rápido, mas a internet não esquece. O vídeo já tinha rodado grupo de WhatsApp, página de fofoca local, até gente que eu nem conhecia me mandou. Foi aí que ela me mandou mensagem, mas dessa vez, em vez de áudios melosos, veio texto nervoso, dizendo que eu estava destruindo a vida dela porque eu não ajudava a sustentar a narrativa e que, se eu realmente gostasse dela, aceitava fingir até ela se sentir forte para seguir. Eu fiquei em choque lendo aquilo. Ela admitiu por escrito que era tudo encenação. Print, claro. Pela primeira vez, vi com todas as letras que não era só saudade, era manipulação consciente. E nesse ponto até amigos que ainda defendiam ela falaram: não tem como passar pano mais. Decidi mostrar esses prints para os meus pais, porque até eles estavam meio balançados pela novela. Quando leram, ficaram sem reação, entenderam que não era exagero meu. Mas mesmo assim, por mais que tivesse vindo à tona, o estrago já estava feito. Minha imagem ficou marcada como o ex que largou a menina apaixonada, gente ainda me olhava torto na rua, e até meus contatinhos de aplicativo comentavam: você é aquele da ex-doida, né? E ela, mesmo depois de toda exposição, não parou. Sumiu uns dias e depois voltou com posts genéricos, tipo tudo vai ficar bem, quem ama não esquece fácil, sempre sem dizer meu nome, mas deixando no ar que estava sofrendo pelo fim de algo que, na prática, só existia na cabeça dela. Foi surreal perceber que, mesmo quando a verdade aparecia, tinha quem preferisse acreditar na história dela. Foi aí que eu decidi me afastar de vez, bloquear, deixar de seguir, sumir de qualquer menção. Porque entendi que tem gente que prefere manter a novela viva a encarar a realidade. E, nesse enredo maluco, eu não queria mais ser o personagem principal de algo que nunca escrevi. Se inscreve e ativa o sininho para mais.